E aí, quem hoje em dia não ouve falar de container, Kubernetes, OpenShift e fica, bom, um pouco perdido? Parece uma sopa de letrinhas, não é verdade? Mas calma, a ideia aqui é justamente desvendar esse mistério. A gente vai pegar cada uma dessas peças e montar esse quebra-cabeça juntos, passo a passo, para no final tudo fazer sentido de verdade. Vamos nessa? Beleza, então, olha só o nosso mapa. A gente começa com um pouquinho de história, para entender o porquê de tudo isso. Depois, a gente mergulha de cabeça no que é um container. Em seguida, vamos subir um degrau e falar de orquestração com o Kubernetes. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como o OpenShift amarra tudo isso numa solução completa. No final, prometo, todos os pontos vão se conectar. Para a gente entender por que os containers são, nossa, tão revolucionários, a gente precisa dar uma olhadinha para trás. É uma viagem rápida para ver como a gente chegou até aqui, sempre buscando fazer mais com menos, sabe? Mais eficiência, menos desperdício. Essa linha do tempo aqui mostra a história toda em 3 atos bem simples. Primeiro, lá atrás a gente tinha servidores físicos gigantes, uma máquina, uma aplicação. Era caro, era ineficiente, sobrava muito recurso. Aí veio a virtualização, que já foi um avanço absurdo, permitindo dividir um servidor em vários. E agora? Bom, agora a gente vive na era dos containers, o mais recente salto de eficiência dessa jornada. A virtualização foi, sem dúvida, um pulo gigantesco. De repente, era possível rodar vários servidores virtuais numa única máquina física. Mas qual era o problema? Cada máquina virtual, ou VM, como a gente chama, precisava de uma cópia completa de um sistema operacional. Pensa no peso disso. Consumia recurso demais e deixava tudo mais lento do que precisava ser. E foi justamente essa ineficiência das VMs, esse peso todo, que abriu a porta para a próxima grande evolução. Uma forma, nossa, muito mais inteligente e leve de empacotar e rodar as aplicações. Então, afinal, o que é um container? Imagina uma caixinha que tem não só aplicação, mas tudo o que ela precisa para funcionar. Ferramentas como Docker ou Podman foram quem popularizaram essa ideia. A grande mágica é que, diferente das VMs, vários containers compartilham o mesmo sistema operacional do servidor. Acabou aquele desperdício todo. E olha que interessante essa comparação de arquitetura. Do lado da VM tem aquela camada extra, o SO convidado, tá vendo? Já no container, essa camada simplesmente some. A aplicação fala direto com o sistema operacional do servidor através da engine de container. É por isso que ele é tão leve e absurdamente rápido. E essa arquitetura mais enxuta traz benefícios incríveis. As aplicações sobem em segundos, não mais em minutos. Elas usam muito menos memória, menos CPU e, talvez o mais importante de tudo, um container que funciona na máquina de quem desenvolve vai funcionar exatamente igual em produção. Adeus aquela famosa frase, ué, mas na minha máquina funciona. Para ficar ainda mais fácil, vamos usar uma analogia que ajuda muito. Pensa assim, se a sua aplicação é um produto, o container é a caixa de transporte padrão. Não importa o que tem dentro, a caixa tem sempre o mesmo formato e qualquer navio ou caminhão consegue carregar. Simples assim. Ok, ter uma caixa, 2 caixas, é fácil de cuidar, né? Mas e quando a gente tem centenas ou milhares de caixas? E elas precisam conversar entre si, ser trocadas se quebrarem e se multiplicar quando o movimento aumenta. Aí o jogo muda. Essa é a pergunta de $1 milhão. Tentar gerenciar isso tudo na mão é simplesmente impossível. É pedir para ter problema. A gente precisa de um cérebro, uma central de comando para orquestrar essa operação toda de forma inteligente e, claro, automática. E a resposta para essa pergunta tem nome: Kubernetes, ou K8s para os íntimos. Ele é basicamente o maestro dessa orquestra de containers. É o sistema que automatiza toda a complexidade de gerenciar aplicações em containers em grande escala. Mas, é bom dizer, a curva de aprendizado dele pode ser um desafio e tanto. O Kubernetes tem o que a gente pode chamar de superpoderes. Se um container dá problema, puf, ele cria o outro no lugar. Se o site começa a receber muito acesso, ele cria mais cópias da aplicação na hora. A gente simplesmente declara o que a gente quer, tipo, olha, quero 3 cópias do meu site rodando sempre, e o Kubernetes se vira para garantir que isso aconteça. Voltando para a nossa analogia do navio, se o container é a caixa, o Kubernetes é um motorzão potente e todo o sistema de logística desse navio. É ele que decide onde cada caixa vai, que fica de olho para ver se está tudo bem com elas e que garante que a carga toda chegue sã e salva no destino.
Então, o Kubernetes é um motor fantástico, a gente já entendeu. Mas só o motor não faz o navio, certo? Ele te dá as peças, mas a montagem, a manutenção é bem complexa. Exige um conhecimento bem profundo para configurar tudo: rede, segurança, monitoramento. É bem aqui que o bicho pega para muita gente. E é nesse ponto que o Red Hat OpenShift entra em cena. Ele pega aquele motor super poderoso, o Kubernetes, e constrói em volta dele uma plataforma inteira, completinha, pronta para o uso em grandes empresas. Vem com tudo que quem desenvolve e quem administra precisa já no pacote. Tá, mas na prática, o que o OpenShift adiciona? Pensa nele como a versão pronta para dirigir do carro. Ele já vem com as ferramentas para automatizar o build do código, tem uma interface web super amigável, que a gente já vai ver, segurança reforçada desde o início e toda a parte de monitoramento já configurada e funcionando. E essa imagem aqui mostra um dos maiores diferenciais. Em vez de ficar só na tela preta, na linha de comando, o OpenShift entrega um console gráfico super completo. Isso simplifica, drasticamente a vida de todo mundo, tanto de quem desenvolve quanto de quem cuida da infraestrutura. Para fechar nossa analogia, se o Kubernetes é o motor do navio, o OpenShift é o porto inteiro. Ele tem o motor, claro, mas também tem os guindastes para mover as caixas, os guardas de segurança, os escritórios, enfim, toda a infraestrutura que uma operação de verdade precisa para ser eficiente. Certo, então vamos amarrar tudo isso. A gente saiu de servidores físicos e chegou num ecossistema super poderoso e automatizado. Vamos só recapitular rapidinho como cada peça se encaixa nessa engrenagem. A relação entre eles é como uma escadinha. Na base, o container empacota a aplicação. No degrau de cima, o Kubernetes gerencia todos esses containers. E lá no topo, o OpenShift entrega a plataforma completa, que torna tudo isso acessível e produtivo para as empresas. É uma camada em cima da outra. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. O foco do container, empacotar. O do Kubernetes, orquestrar. E o do OpenShift, entregar uma plataforma integrada. Cada um constrói sobre a base do anterior, fazendo o todo ser muito maior que a soma das partes. No fim das contas, a revolução toda começou com essa mudança fundamental que os containers trouxeram. E essa citação resume isso perfeitamente. A gente parou de pensar no hardware e passou a pensar no sistema operacional. E isso por si só nos permitiu rodar muito mais coisa em muito menos máquina, com uma flexibilidade que a gente nunca tinha visto antes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem legal para o futuro, né? A gente saiu de servidores que precisavam de cuidado o tempo todo para plataformas inteligentes que se gerenciam sozinhas. A questão que fica é, e agora? Qual é o próximo passo? Porque uma coisa é certa, a evolução do software, essa está longe de terminar.